este encontro na casa de Braga Neto. Por qual motivo? Doutor, o senhor pode responder. Porque, da mesma forma que eu não falei do dinheiro, né, foi a mesma lógica que eu naquele momento, tinha na minha cabeça como certeza. Que era mais uma conversa de pessoas que não tinham capacidade nem voluntariedade de fazer muito, só queriam conversar, queriam estar com o general, mostrar indignação pelo que estava acontecendo. Então, naquele momento, eu não vi nenhuma necessidade ou que fosse algo que pudesse resultar alguma coisa. Tanto que só depois, quando a investigação prosseguiu, que eu fiquei sabendo de alguma coisa, dentro daquele espanto todo, eu falei, não, realmente, tudo bem, então pode ter mais coisas que sejam interessantes a investigação. Mas naquele momento, quando em setembro, quando eu comecei a fazer o acordo de colaboração, na minha cabeça, volto a falar que era como eu expliquei para o ministro Fux, às vezes era bravata, era reclamação, era desabafo de pessoas que estavam indignados com o que estava acontecendo. E eram amigos, A gente tem amigos, a gente consegue uma foto com o presidente, consegue falar com um com o outro. Então, foi um pouco essa visão que eu tinha. Depois, quando a investigação recrudesceu, apresentou outras coisas, eu falei, então tem mais isso que realmente pode ser que encaixe. Doutor. Eu vou voltar mais adiante nesse tema. Agora, eu queria falar um pouco sobre os áudios da revista Veja. O senhor já respondeu, obviamente, ministro relator, também ao doutor Celso Vilardi, mas eu gostaria de saber algumas coisas. Só se recorda quando essa conversa ocorreu, em qual período aproximadamente? A Polícia Federal, quando analisou meu celular, ela disse que foi um dia depois do meu depoimento na Polícia Federal. Essa conversa foi pessoal ou essa conversa foi por telefone? Desculpa, não. Espere, eu passo. Sim, senhor, desculpa. Por favor. Pode ir. Pela análise que a Polícia Federal fez dos áudios, me parece que alguém que eu estava falando por telefone, como se tivesse pegado outro telefone e botado o próximo para gravar. Ele disse pela distância, pelos cortes que foram feitos, dá para ver que eu estou numa conversa, que eu não estou simplesmente mandando áudios, que eu estou numa conversa. Esse foi o parecer da Polícia Federal. E toda a lista de pessoas com quem eu conversei, eu não sei com quem poderia ter feito isso. O senhor conversou com várias pessoas a respeito da sua colaboração? Não. Eu conversei, as pessoas com quem eu falei naquele dia, eu não sei com quem que eu falei isso aí, ou com quem que eu desabafei. O senhor não se recorda com quem o senhor se desabafou? Sim, senhor, não me recordo com quem eu desabafei. Após aqueles áudios, o senhor foi chamado para uma audiência pelo juiz instrutor do eminente relator, correto? Positivo. Em um determinado momento que o senhor falou o seguinte, no depoimento referente a PET 11767, pesa 97, minuto 23h20 a 23h36, eminente presidente. Ele, delegado, disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, Fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Aí o delegado falou, não, mas não pode ser só isso. Pô, mas espera aí, não é possível que um general... A pergunta. Ao citar esse exemplo, o réu colaborador estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022, presidente? Esse trecho... Está no depoimento... PET 11767. Sim, foi a audiência com o juiz instrutor logo após a Veja. Exatamente, excelência. Por favor. Para ser exato, excelência, acho que foi no dia 22 de março. O senhor pergunta sobre... Nesse trecho que eu li do seu depoimento, se o senhor estava se referindo ao encontro ocorrido na casa do general Braga Neto em 12 de novembro de 2022, é isso? Bom, realmente eu não me lembro o contexto que eu dei, ou com a entonação que eu dei nessa conversa, até porque eu não me lembro dessa frase. Mas, pelo jeito, pode parecer que seja, mas realmente eu não recordo do que eu estava falando, até porque eu acho que eu falei bastante coisa, Sim, eu vou seguir
Por favor.